Opa, salve, salve família vascaína. Estamos chegando com mais uma edição recheada de informações aqui no canal e uma discussão. Pedro Raul tá perdendo muito gol? É real ou foi só uma questão do jogo aí contra o Trem? A gente vai trazer em números para não ter achismo. Aqui não é, eu acho isso. Vamos colocar nos números, vamos trazer números da temporada passada e da atual do Vasco pra gente fazer inclusive uma comparação. Temos Maurício Barbieri falando o seguinte: o elenco do Vasco está pronto? Está próximo de estar pronto? Em que ponto está a questão de reforços e o elenco do Vasco? Ele vai estar falando aqui pra gente daqui a pouquinho. Então já chegando o dedo no like para apoiar mais esse trabalho. Se inscreve no canal, sininho ativado para não perder o nosso conteúdo, porque aqui, meu amigo, aqui é muito Vasco. Quem tá aí? Então, tá perdendo muito gol ou não tá, né? É óbvio que na partida contra o Trem, quem acompanhou aqui o pós-jogo, o óbvio, quem não enxergou o óbvio, ficou muito claro, né? Várias chances de gols perdidas, alguns assim, até lamentáveis, né? Aquele no segundo tempo lá, aquele bate mascado na bola, foi imperdoável. Mas vamos falar em números, vamos trazer números aqui pra gente ver. O Garone, o ótimo André Garone, jornalista, trouxe aqui no Twitter dele ontem, aos que estão perguntando sobre a eficiência do Pedro Raul. No Brasileirão de 2022, Brasileirão passado, a taxa de conversão dele foi de 20,6%. Cano teve 20%, ou seja, um gol a cada 5 finalizações. No jogo de hoje foram 6 chutes e um gol. A principal questão talvez seja o quão claras foram as oportunidades de hoje. Então ele fazendo aí, né, uma menção ao jogo do Trem, que tem que ser feito, e trazendo a estatística do Brasileirão passado. Então inclusive teve uma taxa de conversão de finalizações para gol melhor inclusive que a do Cano. Mas vamos trazer 2023. Tá aí, 7 jogos do Pedro Raul. Deixa eu tirar o Garone aqui rapidinho. 7 jogos do Pedro Raul, 4 gols marcados, 13 finalizações no alvo, 16 finalizações para fora. Total de 29 finalizações. Então, se você pega o número de finalizações pelo número de gols, você chega a um total de 7 finalizações para cada gol. Então, nesse ano tá passando 2 do que foi ano passado, segundo o Garone. Aqui, vamos olhar ali, taxa de conversão 20,6, Cano 20, ou seja, um gol a cada 5 finalizações. Esse ano tá saindo um gol a cada 7 finalizações. Então, realmente, está perdendo mais gols este ano o Pedro Raul. Ano passado, para mim, uma ótima média, converter aí 1 a cada 5. Pra mim tá de bom tamanho. O Cano no Vasco era isso, era 1 a cada 5 em média. Então tá de bom tamanho, ele vai ter que diminuir um pouco isso aí. É questão da bola passar, entrar 2, 3 jogos que tudo se estabiliza. Mas se a bola seguir não entrando, a pressão da torcida vai ficar muito grande. Vai ficar impossível até do Mineirinho aqui de defender o nosso galã. Porque tá complicado, né? Esse jogo contra o Trem não teve defesa, ele realmente perdeu muitos gols e não pode. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Artilharia do Vasco 2023 atualizada na tela. Tá errada essa aí, né, produção? Essa aqui é a antiga. Vamos colocar a nova. 1, 2 e... Aí, Gabriel Peck e Pedro Raul com 4 gols. Nenê e Jair chegaram a 2 gols, né? Os dois marcaram contra o Trem. E o Eric Marcos aparecendo na lista pela primeira vez. Então aí o Peck mais uma vez, né? O Peck sempre começa artilheiro os últimos 2, 3 anos aí e é ultrapassado pelo centroavante. Então, acho que só ano passado que talvez isso não tenha acontecido. Mas 2021, 2020 foi assim. E tá aí o Pedro Raul empatando com o Peck, podendo passar já nos próximos jogos.
Eu trouxe hoje, né, ele falando do Pedro Raul, mas agora a gente vai ouvir o Barbieri falando sobre reforço. Ele foi perguntado o seguinte: ô Barbieri, como é que tá o ponto do seu elenco? Já tá perto do 100% montado? Ainda tá longe? Né? A gente quer saber, faltam muitas peças, a que ponto está? E aí, meu amigo, o técnico do Vasco respondeu o seguinte, vamos ouvir aí Maurício Barbieri. A análise é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então, eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. É interessante, né, ele falar que ainda vai dar uma olhada em alguns jogadores para sentir a necessidade real. Por exemplo, né, se do lado esquerdo do ataque o Eric Marques e o Figueiredo dão conta do recado, ele pode focar o investimento em outra posição. Eu acho que é mais ou menos isso. Vai dar uma analisada aí ainda no Barros, no próprio Eric Marcos, Rodrigo, né? Tá de olho bastante ali no Rodrigo. Enfim, vai dar uma olhada nesses jogadores para sentir. O Paulinho, ele citou aí, lateral direito. Preciso ir ao mercado para trazer mais gente. Perdão, ou tá de bom tamanho o elenco aqui com isso. Algumas posições ele não precisa nem testar, ele sabe que precisa reforçar. Caso do camisa 10, caso do primeiro volante. E outras ele pode se dar o luxo realmente de testar. Caso da lateral direita, caso da lateral esquerda. A lateral direita até já contratou, né? O Paulo Henrique já tá fechado e chega por empréstimo ao Vasco. Tem a zaga, né? Eu acho que ele já deu pra ver que o Miranda, não sei se, né, o Barbieri, eu acho que não dá pra confiar no Miranda pra uma Série A. Você vai pra Série A só com ele na reserva ou vai buscar mais gente? Então isso tudo tem que ser pensado aí, tem que ser estudado junto do nosso Paulo Brax. Vasco volta a jogar na segunda-feira, então domingo eu vou abrir o bolão do Mineiro, beleza? Cadê? Tá aqui, Paulo Lima por enquanto é o líder, hein? Paulo Lima é o líder, 65 pontos e 5 gols, tá aí a tabela atualizada. Se não me engano é essa aqui, né? Se não for, vocês perdoam, tá lá na guia comunidade. E você que quiser participar do nosso bolão, vale simplesmente 5 prêmios oficiais para os 5 primeiros colocados. Não é sorteio, você vai palpitando, somando pontos, tá? E no final do campeonato você garante a premiação que eu envio para sua casa. Mas não dá tempo de eu já participar pro Carioca. Já vira membro do canal para você não esquecer. Campeonato Brasileiro vai começar e são as 38 rodadas, você vai palpitar. Lá no fim das 38 rodadas, os 5 primeiros garantem uma premiação que é bem mais atrativa que essa aqui. Essa aqui já é boa, já tem camisa oficial, meião oficial, plano de sócio. A outra é ainda mais recheada. Então não deixe para depois, aguarde aí. Já já a gente traz a premiação do Brasileirão. Mas tá rolando ainda o Bolão do Mineiro etapa Campeonato Carioca. Seja membro em qualquer plano a partir de R$ 1,99 por mês e participe. Quer mais conteúdo de Vasco? Olha o card passando lá no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações aqui no Mineiro Vascaíno. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Até lá!